Itamaraty confirma a morte de brasileiros em ataque de Israel no Líbano. E você vai ver também. Metade dos brasileiros não conseguem pagar as contas em dia. E ainda, desmatamento florestal cai 17% e atinge o menor índice para o período. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. 11h30 agora, pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, edição manhã. Vamos agora aos destaques deste dia 28 de abril de 2026. O Itamaraty confirmou a morte de mãe e filho brasileiros em ataques lançados por Israel no Líbano. Nesta terça-feira, o exército israelense emitiu um alerta de evacuação para várias cidades no sul do país. O governo do Brasil confirmou a morte de uma criança de 11 anos e sua mãe, ambos de nacionalidade brasileira, em um ataque israelense no sul do Líbano. O marido dela, libanês, morreu e outro filho do casal, também brasileiro, ficou ferido. A casa da família em Bint Jeil foi atingida. A Embaixada do Brasil em Beirute afirmou que está em contato com a família dos brasileiros para prestar assistência consular, incluindo para o filho que está hospitalizado. Líbano e Israel estão em cessar-fogo desde o dia 16 de abril, mas há muitas acusações de violações. Nesta terça-feira, o exército israelense alertou moradores de mais de uma dezena de vilarejos e cidades no sul do Líbano para que evacuassem imediatamente e se dirigissem para o norte, afirmando que responderiam à violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah na região. Um porta-voz publicou em árabe no Facebook que o exército não pretende causar danos aos moradores, mas que qualquer pessoa presente perto de elementos do Hezbollah, suas instalações ou suas armas, está colocando sua vida em risco. O Hezbollah arrastou o Líbano para a Guerra do Oriente Médio em 2 de março, ao disparar foguetes contra Israel, em represália ao assassinato do líder supremo iraniano Ali Khamenei. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que quase metade dos brasileiros passou a buscar uma fonte de renda extra nos últimos anos. De cada 10 pessoas, 6 relataram que a renda familiar não é suficiente para cobrir todas as despesas do mês. De acordo com a pesquisa, a busca por fontes de renda extra está ligada ao fato de que a renda média no Brasil é historicamente baixa. O mercado de trabalho segue aquecido, mas os salários continuam baixos. Isso leva muitas pessoas a buscarem uma nova renda complementar e muitas vezes na informalidade. Na visão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o atual cenário de superendividamento ajuda a explicar essa percepção. O consumo hoje depende do mercado de trabalho, da inflação e das condições de crédito. Hoje, os juros ao consumidor giram em torno de 60% ao ano, algo que não se via há quase 10 anos. E, com os juros nas alturas, comprar parcelado ou pegar empréstimo fica ainda mais difícil. E diante desse cenário, segundo o Datafolha, quem mais sofre com as dívidas são as mulheres. Quando os dados são detalhados, a conclusão é que as brasileiras se dizem mais inseguras e desanimadas do que os homens em relação à situação financeira. Elas também afirmam em maior proporção que as finanças pessoais afetam negativamente a própria saúde. Há alguns fatores que ajudam a explicar esse cenário, principalmente na questão socioeconômica. O rendimento das mulheres é em média cerca de 20% menor do que o dos homens, o que já as coloca em uma situação de maior vulnerabilidade financeira. Além disso, elas ainda estão menos inseridas no mercado de trabalho do que os homens, o que as deixa mais expostas a situações como o endividamento e a inadimplência. Os dados da pesquisa ajudam a explicar a sensação de aperto no orçamento dos brasileiros. De cada 10, 4 entrevistados dizem que a renda familiar não foi suficiente nos últimos meses. O repórter Eric Rabelo foi às ruas ouvir o relato de quem faz parte desse cenário de aperto financeiro e traz também a análise do economista César Bergo. O salário cai na conta, mas para muita gente some rapidinho. A pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros diz que a renda já não dá conta nem do básico. E para fechar as contas, muita gente está recorrendo atrás de um bico ou de uma renda extra para sobreviver. Eu tenho que fazer uma segunda opção. Não consigo suprir só com o meu salário.
Faço vários freelances para complementar minha renda. Obrigado por fazer um bico por fora. É difícil. Sempre é necessário fazer um bico para complementar a renda. Sempre. As coisas estão mais caras do que o que a gente ganha. O dinheiro está cada vez mais curto, né? Cada vez mais curto. As coisas cada vez mais caras e a gente tem que sempre buscar outras opções para tentar manter o mesmo padrão. A questão da renda é uma coisa importante, porque a renda do trabalhador no Brasil subiu, a renda média. Você tem dois aspectos de desigualdade. Você tem a questão regional, você tem pessoas que ganham menos no norte e no nordeste, e a renda fica mais concentrada no sudeste, no sul e no centro-oeste, sendo que Brasília hoje é a maior renda per capita do país. Então, esse negócio de estatística acaba atrapalhando um pouco. A pessoa, às vezes, na média, o brasileiro está bem, mas tem brasileiro bem abaixo da média e tem brasileiro acima da média. Então, muda de figura a questão do orçamento. Além disso, existem aquelas questões de gênero, raça também, desigualdade de salários com relação a mulheres, a homens, etc. Também temos que vencer essa desigualdade. Com 3, 4 trabalhos, mas uma é com carteira assinada e os outros são bicos, que a gente chama. Ou seja, normalmente a pessoa é um eletricista, é um mecânico, né? No final de semana vai trabalhar naquela atividade. Mas as pessoas também usam um pouco de criatividade, sai do quadrado, vamos dizer assim. Ou seja, vai vender um doce, vai fabricar algum tipo de roupa, ou seja, ela acaba fazendo um quebra-galho que não é o caso. E essas pessoas também têm que pensar que o dia só tem 24 horas, né? Então não dá para pegar várias atividades que vai prejudicar o quê? A saúde. E, geralmente a pessoa não tem dinheiro para fazer frente aos gastos de saúde. Então, o que a gente faz em educação financeira? São 3 pilares: a disciplina, o planejamento e a não compra por impulso. A gente adota a regra 40, 30, 30. O que seria essa regra 40, 30, 30? 40% são as despesas necessárias. Então, eu destino 40% do meu orçamento para essas despesas. Obviamente, não quer dizer que vai dar certo, mas eu já penso colocar 40% lá. 30% é para aqueles extras que eu faço, uma viagem, ou um restaurante no final de semana, alguma coisa assim, e aí eu posso controlar um pouco essas despesas. E os outros 30%, eu vou trabalhar no médio e longo prazo, ou seja, vou fazer uma poupança, uma reserva para emergência e para utilizar também em outras situações. E para quem está inadimplente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar esta semana o Desenrola 2.0. A nova fase do programa de renegociação de dívidas vai permitir o uso do FGTS para quitar as contas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que não há exigência de que o saldo do fundo garantidor cubra o valor total da dívida para que possa ser utilizado, mas adiantou que vai haver um limite para o saque, estabelecido como um percentual do valor disponível no fundo. O objetivo é reduzir a inadimplência no país, aproveitando a expectativa de queda nos juros nos próximos meses. Embora não tenha fornecido mais detalhes sobre o novo programa, a expectativa é que os descontos nas dívidas cheguem a 90%. E falando em juros, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, começa a discutir hoje um novo patamar da taxa de juros da economia brasileira. A estimativa é que a redução da Selic seja moderada, de 0,25 ponto percentual. Atualmente fixada em 14,75%, com corte, a taxa passaria para 14,5% ao ano. Os dirigentes do comitê avaliam um cenário externo, principalmente por conta da guerra no Oriente, a depreciação do dólar e alta recente das expectativas de inflação. Na última reunião, no dia 18 de março, o Copom reduziu a taxa para 14,75% pela primeira vez, interrompendo o ciclo de altas desde maio de 2024. Após o resultado, que será divulgado nesta quarta-feira, a nova Selic vai valer ao menos pelos próximos 45 dias. E a desigualdade salarial de gênero persiste no Brasil e tem muito a ver com essa questão do brasileiro não conseguir pagar as contas em dia.
As mulheres recebem menos que homens no setor privado, mesmo com o aumento do emprego feminino. E elas, as mulheres negras, enfrentam as maiores disparidades com rendimentos significativamente inferiores ao de homens não negros. As mulheres recebem, em média, 21% menos que os homens no setor privado do Brasil. O dado é do 5º Relatório de Transparência Salarial, divulgado em 2026 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com base em informações de mais de 53 mil empresas. O levantamento analisou dados entre 2023 e 2025 e mostra que, mesmo com o aumento da empregabilidade feminina, a desigualdade salarial não diminuiu. Nesse período, o número de mulheres empregadas cresceu 11%, chegando a 8 milhões de trabalhadoras. Os dados também revelam um forte recorte racial importante. O número de mulheres negras empregadas cresceu 29%, mas elas continuam na base da renda, com os menores salários em comparação a outros grupos. Em média, as mulheres recebem cerca de R$ 3 mil por mês, enquanto os homens ganham mais de R$ 5 mil. A diferença salarial, que era de 19,4% em 2024, subiu ao longo dos relatórios até chegar aos atuais 21,3%. A desigualdade varia de acordo com o porte das empresas e os setores da economia, sendo maior em grandes companhias e em áreas como indústria e agropecuária. Mesmo com avanços em políticas internas, como jornada flexível e auxílio creche, a diferença de salário entre homens e mulheres persiste no país. E 19 pessoas com mais de 70 anos condenadas de 13 a 17 anos de prisão por participarem dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 vão poder cumprir a pena em casa. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, detalhada nesta segunda-feira pela assessoria do Supremo Tribunal Federal, a medida foi adotada por questões de saúde. Mas todos vão usar tornozeleira eletrônica, não vão poder utilizar redes sociais, mas poderão receber apenas a visita de parentes, médicos ou advogados. Se precisarem se deslocar para algum hospital, vão ter que pedir licença ao ministro Moraes. E veja a seguir, desmatamento na Amazônia cai 17% e é o menor índice para o período. E agora vamos ver o tempo na capital paulista e o trânsito na Zona Oeste, região da Barra Funda agora, 23 graus, São Paulo bem nublado. O Redação Hit volta já. E nós estamos de volta com as principais notícias. Trazendo agora no destaque internacional o homem acusado do ataque a tiros em um evento da imprensa ao qual compareceu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi formalmente indiciado ontem em um tribunal sob acusações de tentar assassinar o republicano e por 2 crimes relacionados a armas de fogo. Cole Allen, de 31 anos, pode ser condenado à prisão perpétua se for considerado culpado pelo ataque ocorrido durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca, em Washington. Segundo as autoridades, o suspeito teria tentado atacar tanto o presidente quanto outros altos funcionários presentes no evento, no que seria a 3ª tentativa de assassinato contra Trump nos últimos 2 anos. Da Casa Branca culpou o culto de ódio da esquerda pelo incidente, em meio à crescente polarização política nos Estados Unidos. Allen não se declarou culpado nem inocente do Tribunal Federal na capital dos Estados Unidos. Ele permanecerá detido enquanto aguarda sua próxima audiência na corte. A promotoria afirmou que Allen carregava uma espingarda, uma pistola semiautomática e 3 facas quando tentou violar a segurança do Hotel Hilton, onde ocorria o jantar. Após uma breve troca de tiros com os agentes, ele foi detido no local. Cole nunca chegou a se aproximar de Trump ou de outros convidados que participavam do evento no hotel.
E nesta segunda, as autoridades afirmaram que o esquema de segurança funcionou, mesmo com o tiroteio neste evento. O procurador-geral interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, afirmou que a segurança não falhou no jantar de correspondentes da Casa Branca. O presidente americano Donald Trump estava no palco do evento quando tiros foram ouvidos do lado de fora do salão do Hotel Hilton, na capital Washington. Segundo autoridades, o agressor, identificado como Cole Thomas Allen, portava uma espingarda, uma pistola semiautomática e 3 facas. Allen se aproximou do posto de controle de segurança no nível do terraço do hotel, que fica, volto a repetir, um andar acima do local onde o jantar estava acontecendo. Ele passou a correr pelo detector de metais segurando uma arma longa. Ao fazê-lo, o pessoal do serviço secreto destacado para o posto ouviu um forte disparo. Um agente do serviço secreto foi atingido no peito, mas usava um colete à prova de balas, que funcionou. Esse agente heróico que foi atingido disparou 5 vezes contra Allen, que não foi baleado, mas caiu no chão e foi imediatamente detido. O atirador foi alvo de 3 acusações, incluindo tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos, punível com pena de prisão até prisão perpétua. O governo do Irã voltou a colocar em dúvida a participação do país na Copa do Mundo em junho. O problema seria o risco à segurança dos atletas nos Estados Unidos. A organização não governamental Human Rights Watch também não está muito confiante em relação ao Mundial. A Human Rights Watch fez um alerta nesta segunda-feira sobre os riscos que envolvem a Copa do Mundo disputada este ano nos Estados Unidos, Canadá e México. Em um documento destinado aos jornalistas que vão cobrir o evento, a ONG avaliou que a política antimigratória do presidente americano Donald Trump ameaça azedar a festa para migrantes e visitantes. A sede da FIFA, a cidade de Miami, teve cerca de 40 mil pessoas presas. Portanto, este não é um ambiente que ninguém esperava para a Copa do Mundo. Estamos pedindo uma trégua do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, em todos os Estados Unidos e nas fronteiras antes e durante a Copa do Mundo. A Human Rights Watch destaca que, com base em dados do governo americano, foram registradas 167 mil detenções nas 11 cidades sede do torneio de futebol, entre a volta de Trump ao poder no início de 2025 e o começo de 2026. A ONG ainda chama atenção para preocupações com acesso ao território americano, à liberdade de manifestação ou de imprensa. No México, jornalistas enfrentam perigo físico real, assassinatos, impunidade, crime organizado. E o Comitê para a Proteção dos Jornalistas documentou 7 jornalistas mortos no ano de 2025. No Canadá, a cidade anfitriã, Toronto, não publicou seu plano de ação obrigatório para direitos humanos. 4 países classificados para a Copa do Mundo, Irã, Haiti, Senegal e Costa do Marfim, poderiam jogar sem torcedores devido às proibições de viagem impostas por Washington a cidadãos destes países. A Companhia Ferroviária Pública da Indonésia confirmou que a colisão entre 2 trens na noite desta segunda-feira, perto da capital Jacarta, causou pelo menos 4 mortes. A colisão entre 2 trens deixou 4 mortos e mais de 30 feridos na região de Jacarta. A informação foi confirmada pela Companhia Ferroviária Pública Indonésia, CAI. A remoção das vítimas contou com a ajuda do Exército, dos Bombeiros e da Agência Nacional de Busca e Resgate. A catástrofe ocorreu perto da estação de Bekasi Timur, a 25 quilômetros da capital. Todas as vítimas estavam no último vagão do trem. Havia cerca de 240 pessoas a bordo do trem de longa distância. Acidentes de transporte são frequentes neste país do Sudeste Asiático, um vasto arquipélago onde ônibus, trens e aviões carecem de manutenção necessária. E aqui no Brasil, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, entre janeiro e março deste ano, o desmatamento florestal caiu 17%, atingindo o menor índice para o período. No entanto, nas últimas décadas, a Amazônia sofreu uma perda significativa de sua cobertura florestal, em grande parte causada pela ação humana. O Amazon utilizou satélites para obter dados mais precisos que pudessem mostrar os últimos avanços das áreas desmatadas no Brasil. Esses satélites são capazes de detectar áreas devastadas a partir de 1 hectare, enquanto os alertas do INPE consideram áreas maiores que 3 hectares.
Com essa tecnologia, foi possível identificar os impactos positivos e negativos da devastação na Amazônia entre agosto de 2025 e março de 2026. Os dados mostram que a área desmatada passou de 2.296 quilômetros para 1.460 quilômetros, representando uma redução de 36%. O levantamento também apontou que os estados de Mato Grosso, Roraima e Pará lideram o ranking de desmatamento, sendo Caracaraí, em Roraima, o município mais afetado. Além disso, a pesquisa analisou situações de degradação florestal, que consiste no dano parcial à floresta, causado, por exemplo, por queimadas ou exploração de madeira. Nesse caso, os dados indicaram uma redução de 95% em relação a março de 2025. De acordo com os pesquisadores do Amazon, apesar dos resultados positivos, é necessária cautela na análise. Isso porque a redução ocorre após um período crítico. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, a Amazônia registrou o maior nível de degradação da série histórica do Instituto. Por isso, ainda é cedo para comemorar. Para os pesquisadores, para garantir resultados futuros mais consistentes, é fundamental aumentar a fiscalização, punir os responsáveis pela derrubada ilegal e investir em políticas de geração de renda associadas ao modelo de desenvolvimento sustentável, que priorize a conservação da vegetação nativa. O governo tem como meta zerar o desmatamento no país até 2030. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você e até amanhã.